Bem, vocês estão na conferência 31 ou a conferência introdutória de psicanálise número 31. É uma conferência que Freud escreveu em 1933, já no avanço da vida dele. Na verdade, ele fez 30 conferências anteriores para um público leigo na Universidade de Viena, um público que estava chegando na psicanálise, conhecendo os conceitos básicos da psicanálise. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas se essa conferência é a conferência básica, quer dizer, conferência para público leigo, ela é muito difícil. Bem, vocês têm que entender que vocês estão chegando já de cara numa conferência avançada, que é a 31. Quer dizer, ele usou 30 conferências anteriores para ir fazendo, construindo com as pessoas essa construindo com essas com as pessoas, né, que escutavam, né, na audiência dele, essa conferência. Ou seja, ele foi construindo em 30 conferências os conceitos básicos, ou como ele chama, as conferências introdutórias da psicanálise. Ou seja, nós estamos aqui na conferência de número 31, Freud morreu em 39, ele escreve essa conferência em 33, que é um resumo da constituição da personalidade psíquica, como ele chama ou dá nome à conferência. Então, nós vamos entendê-la hoje aqui nessa aula, tá bem? Esse é o nosso objetivo de hoje. E aí a gente faz as conexões com o que nos interessa do ponto de vista educacional e da constituição do adolescente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar de novo a tela, agora com a conferência. Eu marquei na conferência alguns pontos básicos em amarelo, que eu gostaria que vocês se ativessem a isso, porque aqui nós temos talvez os pontos que eu elegi como fundamentais para que a gente possa entendê-lo. Vejam vocês. Bem, Freud, então, durante 30 conferências anteriores, vai introduzindo vários temas sobre isso, e ele culmina nesse momento em que ele vai fazer uma espécie de entendimento a partir de duas tópicas, duas topologias, do entendimento da constituição psíquica. Duas topologias, ou duas tópicas, como ele chama. Né? Dois lugares, duas formas constitucionais e estruturais da personalidade psíquica. Lembrando sempre que personalidade para nós é um conceito múltiplo, de persona, de máscaras, e não necessariamente de um caráter único, de uma pessoa centrada. Personalidade é sempre múltipla, né? Nós temos múltiplas personalidades. Eu tenho uma cara quando eu lido com minha mãe, tenho uma cara quando eu lido com meu amor, tenho uma cara quando eu lido com meu filho, tenho uma cara quando eu lido com os alunos, e assim sucessivamente. A gente tem máscaras, né? Bem, vamos lá. A conferência 31, de cara, ele já vai introduzir algo fundamental para a gente dominar, que é quando ele vai dizer sobre os sintomas. E lembra que a gente está falando de sintomas psíquicos. Os sintomas, diz ele, são derivados do reprimido ou do recalcado. São, por assim dizer, seus representantes perante o ego. Mas o recalcado, ou o reprimido, é território estrangeiro para o ego, território estrangeiro interno. Assim como a realidade, que me perdoe a expressão inusitada, é território estrangeiro externo. Aqui Freud já é bem freudiano mesmo, né? Ou seja, ele está aqui nos dizendo que o sintoma vem do reprimido, né? Ele vem do recalcado, ele vem de alguma coisa que está apartada da sua consciência, né? Ele está reprimido, ele está fora do circuito da sua consciência, mas os sintomas são representantes dessa parte recalcada no ego, quer dizer, o ego é o eu, que em última instância é o sujeito, quer dizer, o sintoma é representante desse reprimido no ego, mas ele diz, o reprimido é território estrangeiro para o ego, quer dizer, essa parte de fora, essa parte recalcada ou fora do circuito da consciência, é território estrangeiro interno. Olha que interessante. É território estrangeiro, porque o ego não o reconhece. Mas é território estrangeiro interno, porque diz respeito à própria pessoa. Então, isso é muito fundamental da gente pensar. Então, quando uma pessoa apresenta, por exemplo,
uma crise de ansiedade, ela está apresentando isso porque algo do reprimido está tentando uma comunicação, tá através do sintoma de ansiedade mostrando algum conteúdo, mas esse conteúdo é estrangeiro para o ego, para a própria pessoa. A própria pessoa, às vezes, se desconhece por que ela está tão ansiosa, mas, ao mesmo tempo, diz respeito a ela mesma e, por isso, interno. Assim como a realidade, o mundo externo, o ambiente, as relações sociais, seriam, então, territórios estrangeiros externos, território estrangeiro fora do eu. Bem, Freud utiliza essa primeira parte para explicar essa diferença entre os dois territórios, para então ele culminar, e aqui em seguida eu faço uma pausa para a gente conversar sobre, para então culminar na própria questão do ego, ou seja, é o ego que está em questão aqui quando ele coloca território estrangeiro ou interno, território estrangeiro externo para o ego. Então, queremos transformar o ego, o nosso próprio eu, em tema de investigação, quer dizer, o eu, a pessoa, o sujeito, em temas de investigação? Isso é possível? Afinal, o ego é, em sua própria essência, sujeito. Nós vamos ver isso bem detalhadamente. Em sua própria essência, sujeito. Como pode ser transformado em objeto? Como o próprio sujeito como o próprio ego pode tomar a si como objeto? Bem, não há dúvida que pode sê-lo. O ego pode tomar-se a si próprio como objeto, pode tratar-se como trata outros objetos, pode observar-se, criticar-se, sabe lá o que fazer consigo mesmo. Nisso, uma parte do ego se coloca contra a parte restante. Assim, o ego pode ser dividido. Divide-se durante numerosas funções suas, pelo menos temporariamente. Olha que curioso, isso aqui é muito interessante de ver. Quer dizer, nosso próprio ego, ele pode nos tomar a nós mesmos, tomar a cada um de vocês, tomar a nós mesmos como objeto de investigação, como objeto de crítica, como objeto de observação. Quer dizer, nós mesmos podemos ver, olhar para nós mesmos e nos criticar, nos avaliar, nos observar, quer dizer, nos tomar como investigação. Uma parte de nós se divide e passa a avaliar a nós mesmos. Vou descompartilhar e vamos conversar. Bem, aqui Aleph, boa noite, professor. Desculpe pelo atraso, bem-vindo, Aleph. A Gislane já está aí também e o Guilherme vem para te auxiliar. Qualquer coisa, podem me interromper. Veja bem, então nós estamos diante desse cenário. Hein? Nós estamos diante, primeiro, nós descobrimos que alguma parte do ego é reprimida e não tem acesso à consciência desse ego. É um território estrangeiro interno, que diz respeito a esse próprio ego. Só que é estrangeiro a ele, diferentemente da realidade. Mas nós estamos descobrindo também que esse ego ele pode tomar a si mesmo como objeto de avaliação. Nós podemos nos autocriticar, nos autoavaliar, nos observar. Então, quer dizer, uma parte nossa se divide e cada um de nós pode tomar uma parte de nós mesmos a avaliar-nos, né? A julgar-nos. Bem, é o passo que ele vai dar seguinte ao superego. O que ele quer salientar é que o nosso ego é dividido. Por isso que a gente diz que personalidade não é unívoca. Não há personalidade única, caráter único, uma forma única de ser. Nós somos múltiplos, nós somos multifacetados. Nós mudamos a maneira que a gente estabelece relações sociais diferentes. Então, nós somos um mosaico de divisão. Quer dizer, nós somos muito divididos. Isso é fundamental que a gente entenda agora. O Francisco pergunta, mas a repressão é sempre dada inicialmente por meios externos? A repressão, Francisco, é um mecanismo do ego para se livrar de alguma coisa que pode ser complicada para ele. Então, o próprio ego vai ter de colocar de lado
algo que não pode ser vivido na sociedade como deve ser vivido. Quer dizer, então você não pode manifestar aquilo e tem que ser colocado de lado. Nós vamos falar sobre isso agora. Ou seja, você reprime algo para isso não aparecer, para isso não surgir. Isso vai compor o seu inconsciente e, consequentemente, não te colocar em maus lençóis. Mas sempre vai haver uma forma disso escapar e é o que nós vamos conversar hoje. Ou seja, nós estamos sempre assaltados por alguma coisa que a gente coloca de lado, que a gente reprime, que a gente recalca. Tá bem? Vamos pensar da seguinte maneira nessa divisão do eu. Por exemplo, eu posso vestir uma roupa para ir numa festa. Né? Então, eu visto uma roupa para ir numa festa. Aí, quando eu vou diante do espelho, quer dizer, vou diante de um espelho, me olho e falo assim, nossa, mas eu estou parecendo nossa, estou muito feio, estou muito monstro. Nossa, as pessoas vão me achar horrível. Quer dizer, eu não precisei de ninguém me julgando. Eu mesmo me julguei. Quer dizer, eu mesmo criei um artifício e me julguei. Nossa, estou parecendo horrível. É muito estranho. Isso não caiu bem em mim. Quer dizer, você não precisou de alguém externo te dizer, mas você mesmo se avaliou. Mas vejam, você só se avaliou porque você introjetou os padrões estéticos de uma sociedade. Quer dizer, eu só pude falar que eu estava feio ou um monstro com aquela roupa porque eu internalizei padrões estéticos dessa sociedade. Então, uma parte do ego internaliza padrões estéticos dessa sociedade e cobra do ego funcionar dentro dessa sociedade dessa maneira. Ok? Nós vamos aprofundar esse assunto. Então, pode-se dizer que a construção repressora é externa, é social? Sim, Francisco. Na verdade, ela é sempre social e externa, mas quem promove esse mecanismo da repressão é o próprio ego, que vai definir o que pode ou o que não pode ser colocado, o que não pode aparecer. O que tem que virar território estrangeiro interno e o que pode ir para o externo. Mas a sociedade é que estabelece os códigos morais dela, como você viu no texto com Kant que nós vamos entrar agora. Mais alguma dúvida, gente? Bem, então vamos ao texto. Vamos voltar ao texto. Vamos fazer essa ilha e voltar ao texto. Compartilhando de novo. Veja então que nós já dividimos o ego, já sabemos que ele não é unívoco. De onde o Freud se inspirou para pensar essa questão? Bem, vocês já devem ter visto falar em Kant. Kant é um filósofo iluminista, talvez o principal filósofo do iluminismo do século XVIII. Ele vai falar um monte de coisas fantásticas, assim. Ele talvez nos coloque nesse mundo, esse mundo moderno, né? O pensamento moderno, republicano e o pensamento que a gente tem hoje, ou pelo menos que a gente teve do século XVIII para cá, da perspectiva filosófica, científica e etc., vem desse muito é dado por essa questão do iluminismo, né? Da época das luzes, da convencionalidade de buscar lá de se inspirar lá nos antigos, né? Lá na antiguidade clássica, greco-romana e até alures, mas sobretudo da Grécia e de Roma, a gente buscar os conhecimentos para a gente reconfigurar ou repensar a modernidade. O Kant é um filósofo iluminista que, entre tantas coisas, ele vai dizer que a consciência está dentro de nós como um céu estrelado. Freud está aqui tentando fazer a sua conceituação de supereu, de superego. Ele vai dizer, olha, a consciência, Kant dizendo, a consciência está dentro de nós como um céu estrelado, que precisa da educação, vai precisar da educação e das relações sociais para ela despertar. É como se todo mundo possuísse a consciência a priori, por isso que Kant é um a priorista. Ele vai dizer que a priori, como um dogma, né? Como algo que você já tem, como se fosse a priori, você já se constitui com essa consciência e você precisa da educação, dos seus pais, das relações familiares, das relações sociais, para que isso se desperte.
E se a consciência seria esse céu estrelado, quer dizer, esse céu estrelado, que é como um céu, que ele está aí, o céu, cheio de estrelas, e você vai decodificando isso, ou vai tendo consciência, ou melhor, vai dando nome às estrelas para você saber do que se trata. Freud vai dizer, olha, a consciência, nesse sentido, teria origem divina. Aí ele vai colocar essa interpretação em dúvida. Ele vai falar, contudo, a tese requer interpretação. Quer dizer, ele vai contradizer Kant. Né? Ele vai colocar a premissa da consciência dentro de nós, a priori, como, é, como, complicada. Ele vai contradizer essa ideia. Ele vai dizer, a consciência, embora a consciência seja algo dentro de nós, ela, mesmo assim, não é desde o início. Nesse ponto, ela é um contraste real com a vida sexual, que existe de fato desde o início da vida, e não é apenas um acréscimo posterior. Todos nós já somos seres sexuais desde o início da vida. Pois bem, como todos sabem, as crianças de tenra idade são amorais, quer dizer, não tem moral, não tem moralidade. O certo ou o errado, o justo ou o injusto, o correto ou o errado, quer dizer, ela não tem essa noção moral. E não possui inibições internas contra seus impulsos que buscam prazer. As crianças são amorais. Elas querem satisfazer seus prazeres ou querem satisfazer seus desejos. Não tem inibição para isso. Mas o que vai acontecer? Vem a autoridade. A influência dos pais governa a criança, concedendo-lhe provas de amor e ameaçando com castigos, os quais, para a criança, são sinais de perda de amor e se farão temer por essa mesma causa, por essa perda. Essa ansiedade realística ou angústia real é o precursor da ansiedade moral ou da angústia moral. Bem, aqui já temos coisas para conversar. Ah, e ele ainda termina. A coerção externa é internalizada e o supereu assume o lugar da instância parental e observa, dirige e ameaça o ego. Olha lá. Então vamos aqui com calma. Nós já descobrimos então, se a gente aceitar essa ideia, de que a consciência não é algo que a gente possui e que tem que ser educada ou elaborada. Na verdade, a gente não a possui. Nós não nascemos com consciência para o Freud, diferentemente do Kant. Nós não nascemos com a consciência. Ela não tem origem divina. A gente nasce amoral. A criança é amoral ou imoral. Mas a maneira que você vai se relacionando com seus pais, a maneira que você vai sendo amado, ou ameaçado, ou castigado, ou punido por seus pais, você vai internalizando os valores morais da sociedade. Você vai sabendo o que é certo ou errado, o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que é errado. Enfim, você vai descobrindo, você vai internalizando os valores morais dessa sociedade, a partir dos seus pais, a partir dos pais dos seus amiguinhos, a partir dos professores, enfim, você com a sociedade geral, sociedade como um todo, você vai internalizando os valores morais dessa sociedade. Então, o que seria angústia real, ou seja, um medo real de alguma coisa externa, passa a ser uma angústia moral. Você internaliza essa angústia e passa a cobrar de si funcionar de acordo com essa moral internamente falando. Então, o que era coerção externa, punição externa, perseguição externa, passa a ser coerção interna, coerção internalizada. A isso Freud chama de superego, ou supereu, que assume o lugar dos pais ou de quem te educou e observa, dirige e ameaça o próprio ego. Bem, se for assim, já vou dar uma pausa. Se for assim, o superego aparece, ou parece ter feito uma escolha unilateral e ter ficado apenas com a rigidez e a severidade dos pais, com sua função proibidora e punitiva. Ok? Vou descompartilhar para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês.
Bem, vamos lá. Deixa eu ver, Darlan. Opa, tem outra coisa aí que o meu ficou sem som. Normal, vou tentar entrar na reunião. Darlan, existe um momento onde pode-se dizer que o superego está definitivamente formado? Não, Darlan, nada em psicologia é totalmente formado. Nós nos formamos até a gente morrer. Agora, obviamente, o superego, essa primeira forma, esse primeiro movimento dele se configurar, ele se dá na primeira infância. Mas a gente vai formá-lo o resto da vida, porque o resto da vida você vai internalizar coisas e retirar coisas da sua consciência. O resto da vida você vai, ora internalizar uma coisa, ora tirar outra. Tá bem? Isso é importante frisar. Quer dizer, a gente vai modificando os valores morais do superego até o resto da vida. Deixa-me ver. Francisco está dando um toque para a Tainá, espero que ela tenha resolvido aí, se não me fala. Qual idade que o Freud chama de tenridade? Tenridade é a primeira infância, tá bem? Então, a primeira infância, a gente vai entender mais ou menos as temporalidades da vida em psicologia, assim. Primeira infância, que é a infância chamada antigamente de pré-escolar, mas hoje não é mais, é essa mais ou menos de 0 a 5, 0 a 6 anos, é a primeira infância. A segunda infância seria, antigamente, a idade escolar, mas hoje a idade escolar começa muito precocemente, então seria a segunda infância, essa aí que vai dos 5 até 10, 11 anos, mais ou menos, que seria a segunda infância, a infância em que você socializa mais amplamente. E você teria a adolescência, que seria aí de 10, 11, 12 anos para frente, tá bem? Então, nós teríamos aí a primeira infância, ou essa tenra infância, como a idade, como essa primeiro temporalidade da vida. Essa mais ou menos entre 0 e 5 ou 6 anos. Andréia Mendes, entendi que a tenridade seria um bebê. Não, não só o bebê. É o bebê até mais ou menos a idade ali dos 5, 6 anos. Essa primeira infância. Tainá, ok. Francisco, beleza. Francisco, professor, eu tenho dificuldade de entender a utilização da palavra sexual na psicologia. Você poderia falar a respeito? Claro, Francisco, com prazer. Veja bem, quando a gente fala em sexualidade, nós estamos falando em erótica. Erótica vem de eros, do grego vida, do grego libido, do grego amor, tá bem? Então, quando a gente está falando de sexualidade, nós estamos falando de formas de prazer que não necessariamente se reduz à genitalidade, tá bem? Então, tudo que é genital é sexual, mas nem tudo que é sexual é genital. Ou seja, sexualidade são formas que você obtém prazer a partir das relações que você tem com o outro. Espero que isso fique claro, porque é importante a sua pergunta. Ou seja, sexual é muito mais amplo do que genital, né? Geralmente a gente ocidentalizou isso ligando o sexual ao genital propriamente, ou estrito senso, né? Restrito. Não é o caso. A sexualidade é algo amplo. São as tantas maneiras de você obter prazer a partir das relações sociais, amorosas que você estabelece. Né? A gente tem que lembrar essa conexão. Sexualidade, erótica, erótica vem de eros, eros vem de vida, de libido, de amor. Tá bem? São termos gregos que se mimetizam aí, que são um pouco sinônimos. Tá bem? Então é bem mais amplo. E não só a questão genital. Né? Às vezes você vai ter prazer de ordem, você vai ter prazer com os amigos, com sua mãe, com seu pai, com suas relações sociais amplas. Tem gente que brinca assim, nossa, eu tenho uma relação erótica com o meu trabalho. Né? As pessoas brincam dessa maneira. E essa brincadeira tem sentido de verdade. Quer dizer, você usa libido, você usa energia sexual para poder resolver suas questões do dia a dia. Tá bem? Isso ficou claro? Me dá o toque. O Darlan entendeu provavelmente a pergunta sobre... Ah, tá. Sobre a pergunta anterior, né? Ok. Bem, vamos então continuar.
Quem mais tem questões? Isso é importante. Podem ir me perguntando sobre esses conceitos que, porventura, possam ter ficado pouco claros, mas é fundamental a gente tê-los em mente. Então, nós estamos falando de uma ordem mais ampla, né? Menos genitalizada e mais ampla do ponto de vista dos prazeres, da libido, dos vínculos sociais. Compartilhando de novo. Espera aí que o João parece que vai dizer algo. João Vitor, quer dizer algo? Ah, o Francisco pergunta, o instinto pode fazer parte da libido? Sim. O instinto ou as pulsões são os impulsos para a satisfação do desejo. Ok, Francisco? Os instintos são os impulsos de satisfação do desejo. São o motor que a gente tem para satisfazer os desejos que a gente estabelece. Então, quando eu encontro alguém, quando eu faço relações sociais, eu tenho impulsos para satisfazer meu desejo e às vezes eu não posso realizá-los, mas eu tenho instintos ou impulsos ou pulsões de satisfação desse desejo. O João foi mal professor, mas até aqui está bem claro para mim. Ótimo, então. Vamos lá para compartilhar a tela. Continuando aqui com Freud, vamos lá, vejamos. Bem, então ele vai introduzir aqui a ideia do supereu, quer dizer, o supereu parece ser essa instância que... então vou descompartilhar para falar isso ao vivo aqui com vocês. Vejam, ele está dizendo, olha, o ego, então, diferentemente do que o Kant pensava, ele não tem consciência, ele é amoral, mas a maneira que ele vai se relacionando com os pais, com os educadores, com a vida, com a sociedade em geral, esse ego vai internalizando valores, ele vai internalizando valores morais, né? O que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Quer dizer, ele vai internalizando esses valores morais, e essa parte que internaliza os valores morais, Freud vai chamar de superego, que parece ser um vigilante do ego, ou um juiz do próprio ego, como a gente vai ver agora a seguir. Ele vai dizendo, bem, mas como é que se dá esse processo? Como você internaliza os valores morais de uma sociedade? Como você faz isso acontecer? Ele vai dizer, a base do processo é o que se chama identificação. Quer dizer, um conceito caro para a psicanálise e caro para a psicologia. A base do processo é o que se chama identificação. Isto é, a ação de assemelhar um ego a outro ego, em consequência de que o primeiro ego se comporta como o segundo em determinados aspectos, imita-o, em certo sentido, assimila-o dentro de si. A internalização tem sido comparada, não inadequadamente, como uma incorporação oral canibalística da outra pessoa. É uma forma muito importante de vinculação a uma outra pessoa, provavelmente a primeira forma, e não é o mesmo que escolha objetal. Espera aí. Então, antes de continuar, vamos resolver isso aqui que parece muito bom. Veja, a base do processo se chama identificação. O que é identificação? É um ego assemelhar-se a outro, ao objeto. Ele assemelha o objeto e passa a comportar segundo aquele objeto. Imita-o e assimila-o dentro de si. Vocês já devem ter visto vários adolescentes que criam um ídolo, por exemplo. Estabelece um ídolo que é a Shakira. Aí eles começam a imitar a Shakira, a usar a roupa dela, a escutar o que ela escuta, a comportar-se como ela comporta. Ou seja, o ego identifica, imita-o, assimila-o. Ele passa a ser um pouco igual àquele objeto. Tá bem? Então, é por isso que Freud vai chamar a identificação
tem sido comparada, não inadequadamente, com a incorporação oral, canibalística da outra pessoa. É como se você comesse a Shakira e ela passasse a atuar no seu próprio corpo. Os adolescentes fazem isso muito visivelmente, e todos nós fazemos. Quer dizer, nós imitamos o nosso pai, a nossa mãe, a gente pega traços dos nossos pais, traços dos nossos educadores, traços da Shakira, traços dos nossos ídolos. Enfim, a gente incorpora isso oral canibalisticamente, ou seja, a gente come o traço do outro e faz desse traço o meu. É uma forma muito importante de vinculação a uma outra pessoa e que não é a mesma coisa de escolha objetal. Qual a diferença? Explico. A diferença entre ambas pode ser expressa mais ou menos da seguinte maneira: se um menino se identifica com seu pai, ele quer ser igual ao seu pai. Ele quer ser igual ao seu pai. Se fizer dele objeto de sua escolha, o menino quer tê-lo, quer possuir o pai. No primeiro caso, o seu ego modifica-se conforme o modelo de seu pai. No segundo caso, isso não é necessário. Identificação e escolha objetal não são, ou são, em grande parte, independentes uma da outra. No entanto, é possível identificar-se com alguém que, por exemplo, foi tomado como objeto sexual e modificar o ego segundo esse modelo. Vou descompartilhar para a gente conversar, que isso aqui é importante. Então, vejam vocês, o que nós temos aí? Quando eu me identifico a uma pessoa, eu incorporo traços dessa pessoa no meu ser, no meu eu, e eu passo a agir conforme essa pessoa. É como se eu fosse essa pessoa. Então, eu faço isso. Mas quando eu faço uma escolha objetal, ou seja, eu fico enamorado por alguém, eu fico entusiasmado sexualmente por alguém, eu não necessariamente preciso incorporar os traços dessa pessoa. Quer dizer, eu faço uma escolha objetal, uma escolha de objeto, mas não uma identificação de objeto. Quando eu me identifico, eu quero ser igual ao objeto. Quando eu escolho amorosamente alguém, eu quero só possuí-lo. Eu quero só possuir esse alguém. Eu quero só possuir o meu parceiro. E não necessariamente identificar-me com ele. Claro que se eu estabeleço uma relação com esse parceiro, ao longo do tempo, eu vou identificando com coisas, e aí eu vou internalizando esses traços desse parceiro em mim, né? Mas não necessariamente foi o motor que me causou essa ligação. Isso é importante para a gente perceber o que diz respeito à identificação e o que diz respeito a uma escolha de objeto. Tá bem? Deixa eu ir a dúvidas de vocês aqui. Nenhuma, por enquanto. Alguém tem dúvidas sobre esse aspecto da identificação de objeto? Então, vamos seguir. Muito bem, vejam vocês. É importante salientar, isso é importante muito a gente frisar, que nós estamos aqui no embrionário das relações. Então, um sujeito, nós aqui, cada um de nós, produz várias identificações. Cada um de vocês é um mosaico de identificação. Vocês já devem ter visto, assim, às vezes você, sem querer, você faz um gesto e fala, nossa, esse gesto é da minha mãe. Nossa, minha mãe faz igualzinho. Quer dizer, não é que sua mãe faz igualzinho a você, é você que internalizou o gesto dela. Então, você internaliza um gesto da sua mãe, uma forma dela falar, um jeito do seu pai, um comportamento do seu pai, do seu tio, da sua avó, dos seus amores, dos seus professores. A gente internaliza, a gente passa a ser um mosaico de internalização de, de identificações, de traços identificatórios. Quer dizer, o ego se compõe de um monte de identificação. Isso quer dizer o quê? Que você passa a ser assim o resto da vida com esses mesmos traços? Não, porque a vida é dinâmica e você vai desprezando alguns traços identificados e vai adquirindo outros ao longo da vida. O fundamental é pensar sempre que é uma dinâmica identificatória a nossa formação do eu, a nossa formação do ego, tá bem? Isso é importante. Vejamos, André Mendes tem uma dúvida. Sim, André, pode falar, ou pode escrever.
A identificação pode ser voluntária ou involuntária. Totalmente involuntária. Nós aqui estamos no âmbito do inconsciente, que é onde nós vamos chegar daqui a pouco. Ela é totalmente involuntária. Você não faz isso propriamente porque você quer, assim. Você faz isso por uma pulsão, por um impulso, que nós vamos saber daqui a pouco como isso se dá. Mas é involuntário, ok? Ok. Ô, professor, eu entendi. É porque eu me lembrei de uma coisa aqui, aí eu não sei se tem relação. É porque eu me lembro que na adolescência, especificamente, é, os meninos, né? A gente, quando nessa fase de idade, entre 13 e 17 anos, tem muito aquela coisa de ficar andando igual o outro, às vezes até fala assim: ah, fulano tá com inveja do fulano, né? Sim. E aí por isso aí me veio isso na cabeça, eu falei: "Ah, será que esse processo também eu posso chamar de identificação, esse que é voluntário, ou é só aquele mesmo inconsciente que a gente faz sem ver?". Por isso que me veio essa dúvida. Você faz quase inconsciente, você faz isso de forma inconsciente, algo é consciente, evidentemente, mas é mais involuntário, por quê? Porque quando você chega, você para ser aceito num grupo, você tem que meio que comportar como aquele grupo. Então, de repente, todo mundo tem um corte de cabelo, um jeito de funcionar, escuta umas certas músicas, ou tem uma gíria para falar. Aí o adolescente que entra nesse grupo e quer ser amado, lembra? O sujeito quer ser desejado pelo desejo do outro, e nesse caso é o grupo de adolescentes, ou a tribo urbana, né, que nós vamos falar na próxima aula. Ele precisa, então, comportar. Então, é como se ele introjetasse, ele internalizasse esses valores, esses traços, esses comportamentos, e fizesse desses comportamentos o seu eu. Quer dizer, o seu eu passa a ser regido por essas identificações. Nós fazemos identificações desde que a gente nasce. Como o Freud fala, é a vinculação mais original, mais elementar, mais primária que a gente tem. É a identificação. Desde sempre você quis, você foi por imitação, assimilando a sua mãe, os primeiros objetos de amor, quem você cuidou, né? Quem cuidou de você. É isso. Então você vai se assimilando, você vai internalizando esses traços identificatórios. Tá bem? Vamos compartilhar de novo para a gente avançar. Então vejam bem. Eu disse, então, que escolha objetal, quer dizer, quando você escolhe, você já é mais velho, né? Então, você já escolhe um par amoroso ou coisa do gênero. Nesse sentido, a escolha objetal não necessariamente é uma identificação, mas ela pode regredir-se à identificação. Assim, o Freud vai dizer, se alguém perdeu um objeto ou foi obrigado a se desfazer dele, às vezes se compensa disso identificando-se com ele e restabelecendo-o novamente no ego, de modo que aqui a escolha objetal regrediu, ou regride, por assim dizer, a identificação. Ou seja, o que o Freud está falando? Você perdeu alguém, vamos imaginar, seu namorado, sua namorada foi embora. E aí você se pega escutando as músicas que ela escutava, ou ele escutava, enfim, que seu amor escutava. Ou usando roupas, ou usando algo que ele valorizava, ou ela valorizava, e você passa a fazer essa, essa identificação para mantê-lo na sua mente, né? Isso também é possível de acontecer. Bem, se for assim, nós estamos diante do que o Freud vai dizer da própria noção do superego. E ele vai agora adensar um pouco mais, nós estamos por camadas resolvendo a questão. Então, ele vai agora dizer sobre a questão do superego. Ele vai falar assim, olha, isso está intimamente ligado ao complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo, que ele já explicou em outras conferências introdutórias. Então, aqui ele só mencionou, mas, enfim, nós vamos aqui conversar um pouco, porque nós também não vamos adentrar muito nisso. De modo que o superego surge como herdeiro dessa vinculação afetiva tão importante na infância, que foi o complexo de Édipo. Bem, o que é o complexo de Édipo, gente? Na verdade, o complexo de Édipo nada mais é do que as relações que estabelece intrafamiliar
entre a criança e os seus objetos de amor primeiro, os objetos que cuidaram dela, que geralmente na nossa civilização é nossa mãe e nosso pai. Então, o complexo de Édipo é esse menino que estabelece relações amorosas de identificação com esses pais, né? Com esses pais da infância. Essa relação fica intrafamiliar e é como se esse núcleo ficasse extremamente simbiótico, né? Amalgamado, juntos. E a vida social, né? A vida social para fora da casa, nada mais é do que o declínio desse complexo de Édipo. Então, a maneira que você vai internalizando valores sociais de fora valores sociais de fora da casa, de fora do seu núcleo primeiro de amor, você vai declinando do complexo de Édipo. Então, ou seja, a constituição do superego nada mais é do que o herdeiro desse complexo de Édipo no seguinte sentido: o superego ele acontece à maneira que esse complexo de Édipo se declina, na maneira que as relações intrafamiliares, as relações de amor ali entre pai, mãe e criança, elas se declinam. Édipo, para quem nunca soube do que se trata, Édipo é um personagem grego, né, da tragédia grega, que vai é uma história longa. Na verdade, ele vai nascer, e antes dele nascer, ele é condenado por Tiresias, um adivinho da Grécia Antiga, que vai dizer: olha, esse menino está fadado a casar-se com a mãe e matar o pai. E é isso que vai acontecer com o Édipo. Ele vai ser deixado para ser comido fora da cidade. Aí os pais de outra cidade recuperam o Édipo e cuidam dele. Ele cresce, volta para a cidade original e, sem querer, mata o pai num acidente no meio da estrada, e chega lá, ele resolve o problema da esfinge e é tomado como rei de Tebas, a cidade dele, da qual a Jocasta, a rainha, era, junto com Laio, que era o pai dele, era os reis de Tebas. Enfim, em outras palavras, ele desposa a mãe, quer dizer, a mãe que o abandonou no início, ele volta para essa mãe, sem saber que era a mãe dele, volta e casa-se com essa mulher. Com ela teve 4 filhos. O que é... Ô, Sim. professor, mas inconscientemente, mesmo com esse declínio, o complexo de Édipo fica muito forte na gente, né? Nas nossas escolhas amorosas, né? Fica porque a nossa sociedade ocidental ela é muito intrafamiliar. Ela é por demais, vamos dizer, por demais, ela inflaciona nossos valores familiares diferente de sociedades indígenas ou sociedades orientais ou sociedades asiáticas. A nossa sociedade ela é por demais intrafamiliar, nuclear. É um amor muito intenso entre pai, mãe e criança. E acaba que mesmo que a pessoa não concorde ou não goste das atitudes do pai ou da mãe, ele vai acabar se apaixonando por uma pessoa que toma atitudes parecidas, né? Ou que te trata da mesma forma de amar, né? Assim, o amor da mesma forma. Exatamente. Aí você tenta projetar isso. Então, a gente já tem um passo lá naquele gráfico, naquele diagrama. A gente projeta nos objetos isso que faltou das primeiras relações. Quer dizer, para você complementar isso, né? Ou seja, em outras palavras, a relação edipiana é uma relação, sobretudo na primeira infância, muito forte intrafamiliarmente falando, e a maneira que você vai para o mundo social, você vai ampliando o seu horizonte com a adolescência, etc., você vai declinando esse complexo de Édipo, mas como bem lembrou, quem falou agora? Fui eu, Natália. Ei, Natália, é o seguinte, como bem falou a Natália, essas relações ficam impregnadas, essas identificações ficam impregnadas na sua constituição e você as repete aí pela vida afora. Haja terapia para sair. Sim. O Francisco vai dizer: é estranho que Édipo não saiba que matou o pai e casa com a mãe, mas fica parecendo que Freud quis dizer que a criança se sente atraída por um parente e reprimida pelo outro. Exatamente, Francisco, essa é a ideia. O Freud utiliza a metáfora grega lá, no caso, a, a,
a tragédia sofocliana, né, de Sófocles, ele utiliza, ele saca que essa matriz pode ser pensada, essa tragédia pode ser pensada na vida de todos nós. Ou seja, de certa forma, você fica extremamente vinculado amorosamente com o primeiro objeto de amor, que geralmente é a mãe, e qualquer um que entra nesse circuito é tido como rival, é tido como alguém. E isso para meninos e meninas, quer dizer, meninos e meninas ficam ligados à mãe, e qualquer um que vai chegando nessa relação vai ser sempre um rival e que precisa, de alguma maneira, ser rechaçado. Essa triangulação edipiana, que Freud vai estabelecer na primeira infância, vai sendo superada à maneira que você vai declinando ou vai internalizando os valores morais da sociedade. Bem, como a Natália lembrou, era para ser, mas a gente nunca consegue fazer isso totalmente. Bem, vou seguir então. Porque aqui tem elementos fundamentais para a gente entender o superego antes da gente colocar as duas tópicas freudianas. Vejam vocês. Complexo de Édipo, ou seja, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, né? Assim, é o sucessor disso. E aí ele vai dizer, uma investigação atenta mostrou-nos também que o superego é tolhido em sua força e crescimento se a superação do complexo de Édipo tem êxito apenas parcial, que é o que está dizendo a Natália agora. Quer dizer, a superação do complexo de Édipo não se dá totalmente, então o superego também não se faz totalmente, né? No decurso do desenvolvimento, o superego também assimila as influências que tomaram o lugar dos pais, educadores, professores, pessoas escolhidas como modelos ideais. Quer dizer, na vida nossa, não só os pais, o pai e a mãe, mas o superego também passa não só a valorizar o pai e a mãe, mas como também internalizar traços dos educadores, professores, pessoas ideais. Tá bem? Isso vai acontecer na formação do supereu. E aí ele diz, olha, a hipótese do supereu está dada, né? Descreve uma relação estrutural. Quer dizer, eu falo supereu porque vocês vão encontrar na literatura ou superego ou supereu, tá? O termo na tradução mesmo é supereu. Resta mencionar mais uma importante função do superego. Qual é? O superego é o veículo do ideal do ego. Quer dizer, você internaliza valores morais que passam a ser o ideal do seu próprio funcionamento, pelo qual o ego se avalia, que o estimula e cuja a exigência por uma perfeição sempre maior, ele se esforça por cumprir. Ou seja, quando você internaliza os valores morais, você passa a internalizar um ideal de funcionamento de si, um ideal para si mesmo. Então, isso é fundamental. Quer dizer, é função do superego a autoobservação, a consciência, o manter esse ideal. Né? Isso é fundamental. Ele mantém esse ideal. Então, você se cobra de acordo com esse ideal, que pode ser mais ou menos tirano, mais ou menos cáustico, mais ou menos duro com você mesmo. Então, veja lá. O superego é para nós o representante de todas as restrições morais. É o advogado, ou melhor, um juiz de um esforço tenente à perfeição. É, em resumo, tudo que podemos captar psicologicamente daquilo que é catalogado como o aspecto mais elevado da vida do homem, que é o elemento moral, né? A vida moral. Como remonta à influência dos pais, educadores, etc., aprendemos mais sobre seu significado se nos voltarmos para aqueles que são sua origem. Em regra, os pais e as autoridades análogas, né? Que seguem os preceitos de seus próprios superegos ao educar as crianças. Ou seja, o seu pai e sua mãe tinham preceitos morais herdados dos seus avós, herdados dos bisavós, herdados dos educadores desses pais, enfim. As pessoas vão internalizando os valores morais e vão passando de geração em geração. E isso é fundamental, porque assim o superego de uma criança é, com efeito, constituído segundo o modelo não de seus pais, mas do superego de seus pais.
os conteúdos que ele encerra são os mesmos e torna-se veículo da tradição e de todos os duradouros julgamentos de valores que nossa forma se transmitiriam de geração em geração. Olha que bacana isso. Quer dizer, o superego da criança não se estabelece propriamente de acordo com o pai, com a lei do pai, mas com a moral que o pai internalizou. Então, é com o superego dos pais. Então, as nossas gerações, hoje, nós somos efeitos do superego dos nossos pais, educadores, etc., que são efeitos do superego dos pais, dos educadores, etc., dos pais, e assim sucessivamente, até o primeiro homem, né? Assim, até a descendência da humanidade. Nós somos, o superego é o veículo da tradição, né? Ele vai nos ditando o que deve ser ideal em cada um de nós. É a compreensão do comportamento social da humanidade, como diz Freud, né? O problema da diligência, das indicações práticas referentes à educação. Quer dizer, o superego está intimamente ligado à questão da educação, como a gente está vendo. E aqui ele vai introduzir a ideia do materialismo histórico, porque na época é 33, quer dizer, a gente estava pós instituição do comunismo na Rússia, e que o materialismo dialético poderia nos dar, né, a superação econômica nossa poderia nos dar condições melhores de vida do ponto de vista social. Aí o Freud vai colocar isso em dúvida. Ele fala assim, olha, os materialistas põem de lado, com o comentário de que ideologias do homem nada mais são do que produto de superestrutura de suas condições econômicas contemporâneas. Isso é verdade, Freud admite, quer dizer, nós estamos aí sobre essa égide da questão da superestrutura e das condições econômicas. Mas, muito provavelmente, não a verdade inteira. A humanidade nunca vive inteiramente no presente. O passado, a tradição da raça, do povo, vive nas ideologias do superego e só lentamente cede às influências do presente, no sentido de mudanças novas, e, enquanto opera através do superego, desempenha um poderoso papel na vida do homem, independentemente de suas condições econômicas. Ou seja, o que o Freud está dizendo com isso é que não vai adiantar, se a gente equacionar as questões econômicas de todo mundo, se todo mundo tiver condições econômicas igualitárias, isso não quer dizer que nós vamos terminar com a tirania do poder ou da cultura sobre nós mesmos. Quer dizer, tem algo que diz respeito à cultura, algo que diz respeito à raça, algo que diz respeito às tradições, que faz com que não seja só as condições econômicas que resolveriam as questões do homem ou das más condições do homem hoje. Você pode dar condições econômicas igualitárias, isso não quer dizer que o homem vai poder viver numa vida menos opressiva, porque as tradições, a cultura, a raça, enfim, tudo isso comanda o homem, assim como a economia. Tá bem? Vamos parar, compartilhar para conversar. Vamos ver aqui. Andréia, Francisco, é estranho que o Édipo não saiba que matou o pai, mas fica parecendo que Freud quis dizer, ok, a gente já conversou, é por isso que tem digital influencer, que é um perigo, ok, certamente, Francisco, quando a gente vai para os youtubers da vida, enfim, as novas configurações de autoridade que a gente tem na vida contemporânea, muito suscetível, cujos adolescentes são muito suscetíveis, olha que curioso. Isso acontece, quer dizer, são pessoas que exercem um fascínio sobre esses adolescentes, e não só os adolescentes, nós todos, e nós vamos internalizar esses valores dos adolescentes em nosso eu, e funcionar e ditar os nossos comportamentos através disso. Então, é claro, numa sociedade em que nós pulverizamos pela internet as maneiras de ser influenciado, quer dizer, nós ampliamos muito as formas de ser influenciado. Imagina uma sociedade tradicional, antiga, você era influenciado por meia dúzia de pessoas que estavam ali à sua volta.
mas agora você é influenciado pelo mundo todo, né? Digitalmente você é influenciado pelo mundo todo. Então, evidentemente, você fica muito mais suscetível de identificações boas como ruins, né? Isso é verdade. Tá claro até agora, gente? A hipótese do superego, porque a parte mais difícil do texto é essa. Agora vai ver a parte mais fácil. Ok, espero que todo mundo esteja acompanhando. O Aleph aí também, junto com o Gislene e com o Guilherme. E se tiver ok, beleza, então. Vamos seguir. Darlan também, está todo mundo manifestando aí que está ok. Então, vamos lá. Vamos, então, para a parte que ele vai introduzir as duas tópicas, ou as duas topologias, ou as duas formas de pensar a constituição psíquica. Né? Constituição psíquica. Eu vou compartilhar o texto aqui de novo, antes de compartilhar o diagrama, só para que a gente introduza esse aspecto. Veja, depois de tudo isso, ou seja, admitindo que o ego é dividido, que uma parte dele ele não conhece, e que uma outra parte ele internaliza os valores morais da sociedade e cobra de si mesmo, né? Então, veja lá, admitindo, então, que o sujeito humano, o ego, não, uma parte de si ele desconhece, ele tem que reprimir, ele não sabe. Nós vamos saber daqui a pouco do que se trata. Uma outra parte internaliza os valores morais da sociedade e cobra desse ego funcionar de acordo com esses valores morais que ele internalizou. Ou seja, que esse ego, em outras palavras, é dividido e que essa divisão faz com que esse ego seja múltiplo, né? Seja realmente uma personalidade, no sentido de persona, de máscaras, né? De múltiplas máscaras. Esse ego é um monte de identificação de vários traços, de vários traços vindos desse outro, né? Internalizados no ego. Descobrindo isso, ele vai falar, olha, então nós temos a hipótese do superego, que é esse imperativo categórico kantiano do valor moral do próprio sujeito. Né? O imperativo categórico kantiano é uma coisa fora, né? Como se ele fosse algo da consciência. Mas que, na verdade, o Freud vai falar, é algo internalizado. O próprio eu exerce imperativamente uma tirania sobre o próprio superego, exerce tiranicamente seus valores sobre o eu, né? Então, admitindo isso, ele vai introduzir o que ele vai chamar das duas tópicas, ou as duas topografias, ou as duas topologias de entendimento do sujeito, da constituição do sujeito humano. E aí ele vai introduzir da seguinte maneira. Não há necessidade de discernir o que se chama consciente. Né? O consciente é esse sistema perceptivo que a gente está tendo noção aqui agora. Que nós estamos conscientes, estamos aqui na aula, aprendendo essas coisas, nós estamos aqui com o nosso sistema perceptivo consciente funcionando. Mas ele vai dizer, não para em dúvida sobre isso, mas o mais antigo e melhor significado da palavra inconsciente é o significado descritivo. E ele vai dizer, e aí decorem isso que é importante, denominamos inconsciente um processo psíquico cuja existência somos obrigados a supor, devido a algum motivo, tal qual o inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. A gente sabe que nós temos o inconsciente, que ele está aqui em cada um de nós, mas a gente só sabe dele pelos efeitos dele, não porque a gente tem consciência dele. Temos para tal processo a mesma relação que temos com o processo psíquico de outra pessoa, exceto que, de fato, se trata de um processo nosso mesmo, em território estrangeiro interno. Ou seja, parece outra pessoa, é externo, mas é nosso mesmo, o que quer dizer interno. Então, de forma mais correta, ele vai dizer, denominamos inconsciente no momento, se somos obrigados a supor que ele está sendo ativado no momento
embora no momento não saibamos nada a seu respeito. Bem, para isso ele vai introduzir as duas tópicas, uma no sentido descritivo, outra no sentido dinâmico, nós vamos explicá-la agora. A primeira tópica ele vai chamar de consciente, pré-consciente, inconsciente, e a segunda tópica ele vai chamar de ego, id e superego. Ok? Ego, superego e id. Então, nós vamos conhecê-los não através aqui do texto, mas através de um gráfico que eu trouxe rapidamente para vocês na primeira aula. Veja esse diagrama. Vocês estão vendo a diagrama atópica da constituição subjetiva, diagrama inconsciente, pré-consciente, consciente. Olha lá, diagrama inconsciente, ICS, pré-consciente, PCS, e consciente, CS.